Olá, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Eu sou Ana Luísa Icó, da Fundação das Artes. Estou aqui nesse final de tarde do dia 20 de novembro para iniciar uma live com o nosso querido André Acioli. Eu estou um pouco nervosa, né? Porque afinal sempre fazer uma live é uma surpresa. Fico muito feliz com a participação de vocês, até porque hoje é um feriado, né? Um feriado muito importante também para nós, né? Que é do Dia da Consciência Negra. E hoje nós vamos ter um papo bem agradável com o André e eu espero que vocês gostem. E antes de começar, e também para que eu não esqueça, nós estamos também com uma agenda bem repleta de atividades na Fundação das Artes. Estamos também com uma outra live que vai acontecer na segunda-feira, que é com o Sérgio Azevedo e o César Pinto, que também foi nosso aluno da Fundação, na segunda-feira, às 18 horas. E também vamos ter uma outra live, que é o Ator no Teatro Corporativo, com Pedro Alcântara e também o nosso querido Luiz Mainetti, que vai ser na quarta-feira, dia 25 do 11. Lembrando também que estamos com as nossas inscrições abertas para quem tem interesse em fazer teatro e quer participar das atividades da Fundação das Artes, para as turmas de 2021. Exatamente, nós vamos ter as inscrições até o dia 3 de dezembro, tá bom? Então não esqueçam que as inscrições são gratuitas, né? Podem ser feitas online e também no site da Fundação das Artes. Então, isso eu não vou esquecer. Gente, também tem uma programação bem agitada, né? Que é a programação da nossa mostra de teatro. Então, hoje eu estou abrindo, né, com a live, exatamente, né, com a live com o André Acioli, que eu vou chamar ele para participar. Vou ter que descobrir aqui como é que eu faço para chamar o André, mas esperem um pouquinho que eu vou descobrir. Aqui. Solicitação aí, André. Ele entrou, vamos ver, estou aguardando o André. Já mandei um convite para ele. Ei, Vamos lá. você me vê porque eu não te vejo. Enquanto isso, eu vou falar um pouco do André, gente. O André foi nosso aluno da Fundação. Ele atualmente, né, ele trabalha, ele é ator, diretor, produtor, ele Será que faz funcionou? curadoria artística, né, para projetos teatrais na área de patrocínios da Você gira, Vivo. gira. Faz também gestão, né, do Teatro Vivo. Ah, Ele participa de várias será que não atividades, deu? né, Eu vou esperar você teatrais, deixar. Eu culturais, vou de novo. artísticas, show. Ele faz bastante coisa. Eu estou esperando ele entrar, mas eu acho que ele saiu. Vamos ver se eu vou mandar o convite de novo para o André. Espera aí. André. Onde será que está o André? Aqui. Vou chamar ele de novo, hein, gente? Vamos esperar. Hum. Gente, muito obrigada. Estou vendo bastante gente bacana aqui nessa live. Estou bastante feliz. Ah! Deu Aí! certo! Deu certo. Tudo É, bem, André? tudo, meu amor, e você? Também muito É, feliz de vê-lo aqui, né, eu não. compartilhando as suas experiências, o Eu me seu senti trabalho honrado. maravilhoso. Imagina, é um prazer, né?
Já tem bastante gente da fundação, alguns alunos, né? Nossa coordenadora de teatro também está aqui. E enquanto estava te chamando, né? Eu já estava adiantando aqui, falando um pouco de você, o que você faz, né? Falei algumas coisas, mas falta mais coisa, né? Então, vou Uhum. aproveitar que você está aí e continuar o que eu estava falando. Então, o André, né? Ator, diretor, produtor, ele também, né? Está à frente, né? Da gerência e curadoria do Teatro Porto Seguro. Fez muita coisa legal, muitas atividades agora durante esse período, né? Em que nós estamos um pouco isolados, né, das atividades culturais. E ele É. também, gente, para quem não sabe, ele já fez vários espetáculos, né? Eu fiz aqui uma lista, mas, gente, tem tanta coisa. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir falar tudo, tá, Andrezinho? Pelo amor de Então, ele Deus. Não fala dirigiu não, aqui porque um ele show. vai denunciar a nossa idade, Aninha. Não, de jeito nenhum, não. Então, ele fez um show maravilhoso no Teatro Municipal, que foi Adonirando, que foi uma homenagem ao Adoniran Barbosa. Em 2017, ele já dirigiu um espetáculo chamado A Cabala do Dinheiro, da Letícia Tomazella e Thomas Marcos Zé. Rey. Dirigiu, né, o nosso querido Elias Andreato, né, que também estava em cartaz agora, né, nesse período da pandemia, com trabalho solo, O Andante. Fez também outros trabalhos, né, com o Elias, que eu sei. Foi. Que mais? Nossa, tem tanta coisa aqui, Andrezinho. Mas não Tem, tem tem problema solo, né? não. Teatro solo, Tem com problema Cássio não. Escapim, maravilhoso. Relir, né? Com Juca de Oliveira também, excelente ator. Estamos aí, né? Então, com o André, hoje, nessa tarde. Se vocês quiserem também fazer algumas perguntas, fiquem à vontade, né? Talvez não agora, né? Nesse momento, mas depois a gente até abre, né? Para essa conversa, né? De perguntas. E é isso. E aí eu queria saber de você, André, com essa um monte de atividade que você faz, né? Como é que foi, né, gerenciar todo esse trabalho durante esse período da pandemia, né, com a criação de novos projetos e novas atividades? A gente sabe que E esse período ainda, foi. e além da pandemia, o celular ser clonado, né, Aninha? Porque eu tive a infelicidade ainda Ah, do meu sim! WhatsApp essa semana ter sido clonado, que, olha, mas que revolta, né? É uma revolta. Realmente é muito triste, né? A gente que está nessa atividade necessitando, né, de contatos, né, que a gente acaba fazendo Não, por telefone. não, tudo bem, mas é que eu fico revoltado. Minha revolta, na verdade, das pessoas usarem da ingenuidade do ser humano para poder, na verdade, fazer uma coisa que é ruim, né? Que é maldade. Eu caí igual um patinho. Me ligaram falando que era do SUS e eu acreditei que era uma pesquisa do SUS e caí, entendeu? E nisso pegaram Nossa, e aí conseguiram, mas cuidado, gente. Façam o tal do código de dois fatores lá da segurança, porque isso, na verdade, fez com que eu conseguisse resgatar o meu WhatsApp, porque senão eu não teria nem conseguido resgatar. puxa vida, que Né? triste, né? Muito triste. Mas mudei Fora, de né, que eu sei que assunto. ele. Tá, então vamos lá. Então vamos Vamos falar de lá. assunto de Vamos. produção cultural, tá? Até Vamos. porque a gente tem bastante aluno aqui, né, que ficou bastante interessado até pelo tema, até porque a gente sabe que teve muito ator, né, que acabou sendo produtor, né, nesse período de pandemia. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, desses trabalhos, né, que foram vários, né, realizados durante esse período da pandemia. Ou seja, a gente continua na pandemia, né, até porque Sim, nós não abrimos ainda, né? sim, Eu acho que sim. só teve um espetáculo, né, teatral, né, Eu acho que que são fez poucas. uma. Teve poucas é, peças. Tem alguns teatros que já estão abertos no formato presencial, mas usando toda a uhum, questão dos protocolos, mas muita coisa ainda acontece no formato online. Bom, eu ok. vou tentar. Vai me cortando, hein, Aninha? Porque você sabe que eu falo pra Você pode caramba, se, né? você pode se apresentar também, tá, André? Fica à Não. vontade, tá? Bom, gente, para a turma da Fundação das Artes, eu me formei na turma 19, em 97. Sim. É, e quando eu saí da fundação, eu sempre tive essa coisa de que, assim, se eu não consigo entrar no clube da Luluzinha, então por que não fazer o meu clube da Luluzinha? E aí, Opa! a partir daí, então, comecei a correr atrás de
fazer uma companhia de teatro e tentando correr as coisas e tentando me enfiar. E com esse pensamento, Aninha, ele já entra um pouco nesse lugar da coisa que você falou do ator-produtor. Porque Uhum. quando o ator tem esse olhar de que ele também tem que arregaçar as mangas e sair correndo para poder fazer as coisas, ele não pode, ele não é aquele ator que vai ficar só esperando o telefone tocar para poder ser contratado para fazer algum trabalho, né? Então, isso para mim, de uma certa forma, já foi um desafio, sempre foi um desafio dessa coisa de você tentar vender um produto que não é palpável, né? A gente não tem um Uhum. relógio que eu vou lá e vendo o relógio. Eu tenho que acreditar na pessoa, vender para a pessoa que ela acredite na arte, né? E na cultura, Uhum. que infelizmente cada vez menos a gente está tendo essa abertura, mas graças a Deus eu sempre tive a oportunidade de ter boas uh, conduções com relação a Uhum. isso. E sempre um trabalho foi levando a outro. Bom, eu sou ator, né? Sim, né, por formação na fundação, mas a vida acabou sempre me levando muito mais para esses outros caminhos, no sentido de gestão, produção ou direção, assistência de direção, né? Tal. Fiz alguns trabalhos como ator, mas muito mais nesse outro lugar. Bom, quando eu vou fazer o resumão, tá? Tá. Então já fiz então faço a gestão da Eva Hair, já depois passei a fazer a gestão do Teatro Porto Seguro, aí também cuido lá do Teatro Vivo e da parte de patrocínios. Pandemia. A pandemia, não vou falar nenhuma surpresa, que não foi só para a gente, né? Mas foi para o mundo inteiro, né? Uhum. Mas sem sombra de dúvidas, eu não tô me fazendo de vítima, é a realidade. A cultura foi a primeira que parou e certamente vai ser, e está sendo uma das últimas a voltar, no sentido Uhum. voltar 100%, né? A gente está voltando, na verdade, eu sempre digo que a gente está fazendo alguma coisa, a gente continua semeando a nossa terra e aguando, né? Porque a Sim. cultura não voltou ainda com 100%, com toda a sua capacidade, com toda a sua maneira de poder fazer e chegar nas pessoas, né? Então, infelizmente, a gente está ainda com muita dificuldade com relação a essa forma de fazer. E quando, então, começou a pandemia, que dia 17 de março, no dia 15 de março, né, a gente recebeu a ordem do governo estadual de que todos os teatros tinham que fechar a partir do dia 17. Então, ali para mim já começou o que a gente vai fazer para poder manter a nossa história ainda ativa. É live, é leitura, é fazer, Uhum. ler poema, é fazer bate-papo, é o workshop, nesse única ferramenta que a gente tem na mão, que é o via Zoom, ou via live do Instagram, enfim. Aí daí eu comecei a pensar em coisas nesse sentido, de como a gente podia fazer. E você falou do Elias Andreato. O Elias Andreato foi um dos que logo de cara a gente falou assim, eu falei, Elias, a gente não vai poder ficar parado. Vamos lá, vamos começar a ensaiar a sua peça aí, você ensaia na sua casa trancado, a gente assiste, a gente vai fazendo. E ele começou a ensaiar uma Uhum. peça que ele estava em cartaz comigo lá no Eva Hers, que era o Arap, que é um solo que ele montou em homenagem ao grande Fauzi Arap, Pause. né? Uhum. E então ele que né, o Fauzi, quando faleceu, deu para confiou ao Elias o computador dele. O Elias Nossa, que o ótimo. Elias Ah. ficou totalmente honrado e ao mesmo tempo muito mexeu muito isso com ele, porque o Fauzi, para quem o conhecia, era a pessoa mais Uhum. tímida e fechada que tinha na face da Terra. Então, e você confiar o seu computador para uma pessoa é você mostrar sua vida, né? Tudo, né? É. E aí, então, o Elias fez esse espetáculo, esse solo, baseado em vários textos e por saber conhecer também o gosto pessoal do Fausto, porque eles eram muito amigos. E aí, ele fez espetáculo. Só que a gente fez algumas apresentações, a gente até tinha estreado, mas como ele tinha feito esse espetáculo só uma vez por semana,
Se você contar a quantidade de apresentações uma vez por Uhum. semana, dava pouco. Eu falei assim, Elias, a gente vai ter que fazer no online. Vai ter que fazer no online porque uma homenagem para esse homem não dá para poder Sim, parar nessa quantidade. Vamos fazer. E a gente vai se provocando também de como que é sim, fazer esse jeito novo de fazer teatro, né? E, e isso, Ana, foi muito bom, eu acho, assim. Primeiro porque você tem um artista como Elias Andreato se sim, propondo a fazer esse tipo de desafio interno, já é quase uma aval de assim, ó, todo mundo tem que fazer, meu amor. Porque se Elias sim. Andreato está fazendo, não vem me falar que você não vai fazer, né? Uhum. Então sempre foi uma coisa assim, mas eu sei que é um grande desafio. É um jeito muito diferente de se fazer. Sim, Ó, eu aqui mesmo, eu estou falando com você, mas para eu poder tentar chegar mais próximo de você, eu não olho para você, eu olho para um buraquinho preto que tem aqui em sim. cima, sabe? Uhum. E isso é o mesmo jeito de você estar fazendo quando você faz isso essa internet, né? Então você não sabe como isso está chegando, que intimidade é essa que você quer fazer. Então, então eu acho que é um desafio. Você fala assim, mas quem já faz televisão já tem isso? Não, não tem. Porque quem faz televisão instaura uma quarta parede, né? E Uhum. como eu imagino que a maioria das pessoas aqui sejam de teatro, a quarta parede é aquela forma de você só ficar atuando sem você conectar com a outra pessoa do outro lado. Só que eu fizer isso sem me conectar com a pessoa do outro lado, nesse caso que a gente está aqui, eu viro novela, eu vou competir com Netflix, com a TV, que tem muito mais recursos para poder fazer com que você segure a atenção do espectador. Sim, Então sim. foi esse um dos grandes desafios, entender como é que funciona esse universo que a gente está aqui. O universo do qual que se assim. E tem muita coisa, Ana. Olha, é muito louco, porque assim, quando você vai fazer uma coisa na internet, então agora eu sei que você não pode se mexer demais, porque se você se mexer Ficar demais, paradinho, né? tem que ficar É. cada vez mais parado, não só por uma questão de movimentação, mas não é só por isso, não, é pelo fato de que a internet, ela compreende que para poder dar uma estabilidade na internet, ela vai tentando deixar estável o que está mais parado. Então, quanto mais você faz uma encenação que ela é mais parada, você melhor deixa a sua conectividade e a conectividade de quem está assistindo. Então, o Olha que download e o interessante. upload dos dois lados funcionam melhor. Meu amor, Ah, sim. você só aprende fazendo isso, Fazendo, fazendo, entendeu? sim, com certeza. Porque não tem ninguém É. que vai explicar isso para você, É, né? nós E, também, André, na Fundação das Artes, a gente tem feito várias experimentações, né? Os alunos, né? Todo mundo, os professores, eu acho que toda a equipe hoje está conectada e fazendo também essas experimentações. E a gente descobre mesmo a cada fazer, né, uma novidade. Que nem eu estou falando com você agora, eu que já vi outras lives, se a pessoa se movimenta muito, a imagem fica toda fragmentada. Então, tem que procurar também ficar mais centrado, né? Procurar uma iluminação boa, né? Então, tudo isso sim, ajuda, né? Facilita nessa produção, né? E aí, até aproveitando esse gancho, né? Falando desse trabalho, eu até assisti, né? Tive a oportunidade de assistir o Elias, realmente o trabalho dele foi belíssimo, né? Que foi o Pessoa. E é o muito pessoa. difícil, né? Fazer sozinho, né? No seu espaço, sem uma ajuda técnica, né? De um suporte, né? De várias pessoas, né? Que compõem, né? A encenação. E a gente sabe dessas dificuldades com certeza. Mas foi um trabalho brilhante, eu gostei bastante, né? Eu acho que a proposta é essa mesma, é a pessoa ir descobrindo nesse fazer, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, André, pensando nessa sua experiência, né, de trabalho, né, na área de produção, como curador, né? Porque a gente sabe que no Brasil, né, existem algumas leis de incentivo, né, que ajudam realmente até a fazer essa produção, né, desses trabalhos, né, desses É, projetos culturais. Então, eu queria que você falasse um pouco como está esse panorama, né, das artes e da cultura, considerando todas essas produções que acabaram não acontecendo, né, na sua maneira geral, e como é que funcionou para você, né, que você trabalha com produção, de fazer essa escolha desses espetáculos, porque
A gente sabe que teve muitas opções, né, de pessoas que acabaram buscando essa nova proposta, né, dentro dessas plataformas digitais. E como foi para você selecionar isso, né, do ponto de vista cultural, né, de abrangência, né? Como é que você fez esse olhar, né? Como foi seu olhar crítico perante a essa enxurrada, né, também de produções virtuais que aconteceram? E até Tá. focando um pouco no seu público, né, nas pessoas que acessam essas plataformas, e como foi? Conta aí como é que foi É, essa escolha. eu vou voltar um pouquinho. Então, voltando lá, então, quando foi em março, né, que a gente falou, meu Deus, e aí que a gente vai Uhum, começar a fazer, o que a gente vai seguir fazendo, né? Então, na Porto Seguro, né, no Teatro Porto Seguro, em maio a gente completaria 5 anos, né? Completamos 5 anos. E a gente tinha uma estreia que a gente queria fazer, comemorativa, né, especial, de uma temporada, para poder comemorar os 5 anos. E aí, quando a gente falou, puxa, e agora? Não vai conseguir fazer o que a gente queria fazer, né? Então, falou, não, vamos fazer uma live de teatro, né? Mas respeitando, lógico, todas as questões que, né? A final de abril, maio, a gente estava no auge, né? Do tá uhum, trancadão em da casa, pandemia. né? E então falou, vamos fazer alguma coisa de uma maneira que cada um está trancado dentro de casa, né? Seguindo a sua internet. E quem não for possível fazer a internet, só quem não for possível, a gente faz o gravado, como foi o caso da Fernanda Torres. Mas quem pudesse fazer, até usando uma própria expertise que o próprio Sesc São Paulo, que foi um pioneiro em estar fazendo essas atividades Sim. online, foi incrível. Então, usando um pouco dessa expertise do que eles estavam fazendo, a gente falou, bom, vamos tentar fazer também. E, e fomos um pouco audaciosos, porque o Sesc, né, querendo ou não, ele estava fazendo uma live por noite. E no aniversário da Porto Seguro, nós tivemos 9 atrações. Acho que foram, né, foram 4 espetáculos e 5 músicas. E então, que cada um era na casa de um, né? Então, eu estava fazendo tudo na casa da Irene Ravache, passava para a casa do Maurício de Souza, que estava junto, o Maurinho na casa dele. Então, foi um desafio já Hum. louco, Aninha. Por mais que as empresas corporativas já fazem isso muito com o pé nas costas, mas uma coisa é você fazer isso numa reunião, onde todo mundo compreende se caiu, se não caiu, e você fazer uma apresentação artística, né? Uhum. Então foi já um super desafio. Isso ficou muito forte na minha cabeça. E lá na Vivo, a gente tinha um projeto que a gente vinha fazendo que era justamente de leituras de leituras teatrais, né? De novos textos, de novos dramaturgos. E a gente queria falar, puxa caramba, como que a gente consegue fazer isso, mas sem perder a essência, né? E eu acho que a gente ficou assim, poxa, é, seria legal a gente também falar um pouco dos dramaturgos, né? Da dramaturgia, Uhum. né? Da valorização da dramaturgia. Muitas vezes você fala do autor, fala do ator, você fala do diretor, e você se perde um pouco, né? Do contexto daquele dramaturgo. O que foi que aquele contexto da história daquele dramaturgo levou a ele escrever determinadas obras, né? Sim. E aí foi quando a gente então pensou, pô, vamos fazer uma série de lives falando de dramaturgos, Uhum. onde nós chamamos alguns atores ou diretores que tiveram uma certa experiência com a obra de determinados dramaturgos para poder falar da sua obra. E aí fizemos uma série que está lá no IGTV do Vivo Uhum. Cultura, né, do perfil do Vivo Cultura, onde o Pâmio fala de Shakespeare, a Clarinha Carvalho fala do Clara. Tennessee Williams, o Marcos Amigo fala do Machado de Assis e o Léo Lama falando do pai dele, o Plínio Plínio Marcos. Marcos, né? Isso. Quando a gente começou a fazer, primeiro a gente falou assim: ninguém vai querer assistir. Quem vai querer ficar assistindo live de autor?
foi um sucesso, Ana, logo lá de cara, assim, a gente sim. até falou assim, caramba, funcionou. E ele falou assim, poxa, se funcionou, então que tal se a gente também arriscasse fazer monólogos a partir da casa das pessoas? Inspirado no pessoal. E foi então que a gente falou assim, bom, então vamos fazer. A partir desse pensamento, falou, vamos arriscar fazer, e criamos uma primeira série de temporada. Estreou no final de abril, foram 5 espetáculos, cada sábado era um espetáculo diferente, e a gente começou essa série. Eu não sei se você André, eu tô está me bloqueada aí, é vendo? isso? Eu Você tô te está vendo. tá Eu é girando, que você também. eu tô fechada aqui, não sei por quê. Tenho que descobrir aqui o motivo. Mas você Tá, continua falando, parece que eu tô tá. dormindo aqui. Para mim, eu tô com o olhinho Mas eu acho que é fechado. porque a sua internet deve ter oscilado um pouquinho, mas daqui a pouco ela Não, mas volta. continua, não tem problema não. Tá bom, então eu vou continuar. Aí, quando a gente fez a primeira série, que a gente viu que super funcionou, a última apresentação, e quando eu falo que super funcionou, gente, é que assim, no sentido de a gente sempre brincava, se a gente tiver a nossa capacidade do teatro, que são 274 lugares, significa que a gente tem uma casa cheia por toda noite. Então a gente ficava, puta, que legal, né? Então vamos continuar com essa brincadeira. A diferença é que a gente não tinha essas pessoas sentadas na nossa plateia, óbvio, né? Mas a gente tinha essas pessoas nas suas casas, e não só daqui de São Paulo, a gente tinha do mundo inteiro. Aí fizemos então a primeira temporada, que foi a partir da casa das pessoas. Quando foi a partir de agosto, que de uma certa forma o próprio protocolo de segurança já começou a flexibilizar mais essa questão de você fazer atividades dentro do teatro sem plateia e com poucas pessoas. Então a gente falou, bom, vamos então ocupar o palco do Teatro Vivo. Essa decisão foi feita em julho. E em julho também, nós decidimos no Porto Seguro também montar uma programação online para o segundo semestre. Já vou contar a diferença com o pensamento vivo e o pensamento Porto, tá? Só aproveitando, né, que você falou sobre todo esse material, né, que foi gravado, dessas entrevistas, né, e sobre os dramaturgos, até Sim, para avisar, né, a turma toda que está aí assistindo, que é um material maravilhoso. Eu é mesmo, assisti gente. algumas, não vou dizer que eu assisti todas, É mas é um de. material muito importante até para quem quer conhecer um pouco da história, né, da dramaturgia. E eu gostei bastante, achei que foi um material assim, a Aninha, proposta, viu, André? Foi Aninha, louvável, né? eu lembrava das nossas aulas, Aninha, com você, que você falava para a gente falar sobre os autores, Bernard Shaw, Ah, né? maravilhoso. Eu sempre, É, quando a gente estava fazendo a pesquisa, eu sempre lembrava dos nossos trabalhos que a gente fazia para a Fundação das Artes. Mas, teve até do Tennessee Williams, né? Tem uma sim, que eu adoro, né? A Tennessee Clara Williams, né? Carvalho Clara, fez isso. Clara maravilhosa, né? Não, Gostei gente, foi muito, né? muito legal, vale muito a pena ver, porque ficou num papo, todas essas lives dos autores estão lá no IGTV da Viva Cultura, mas é um conteúdo extremamente rico, porque a Clarinha mesmo, ela traz contexto histórico, sabe, assim, de quando o Tennessee era criança e o que a sociedade da sua época influenciou na sua obra, né? Ou a conversa do Cacá Carvalho com o Tolentino também, falando oh meu Deus, eu fugiu o nome, mas eu já vou lembrar, porque o Kaká teve a oportunidade de conhecer né, a família oh meu Deus, eu fugiu o nome do autor, mas enfim, cara. Vão lá, gente, Você está vale a falando não é pena. do Pirandello, do Cacá Pirandello, Carvalho? sim, Pirandello, Pirandello. Pirandello. Gente, é genial, é O muito Cacá é um legal. amante, ele adora, né? Ele gosta muito, Não, né? ele conheceu, ele fez a peça Sim, no quarto e na casa do Pirandello. Olha a força que é tem isso, sabe? Então, maravilhoso. para nós, né, do nosso clã, né, de saber dessas curiosidades, né, é muito interessante como um trabalho de pesquisa mesmo. Então, eu acho que vale super a pena.
assistir. Tá lá no GTV. Gente, a Sônia Rodrigues, falando da obra do seu pai, Nelson Rodrigues, sabe assim, é de uma riqueza, ela dando esse detalhe do que foi a vida do pai dela, e para nós, um dos maiores autores do nosso país, né? Então, eu acho que vale a pena assistir. Vale muito a pena. Enfim, aí, indo para a questão das lives, veio esse desafio. Vamos, então, fazer as peças a partir do palco. Quando a gente estava fazendo a partir da casa, era mais fácil, de uma certa forma, a gente ter essa condução do sentido da intimidade, porque, afinal de contas, a gente estava dentro de casa, né? Onde está esse conteúdo, Vanessa? No @vivo.cultura, tá? @vivo.cultura. Fica no IGTV da Vivo, tá? Do perfil da Vivo.cultura. Bom, continuando. Quando a gente falou assim, vamos agora para o palco, falou, caramba, mas eu não quero fazer teatro televisionado. Não, 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 não vou fazer teatro televisionado. Porque teatro televisionado nós sabemos que não Aham. funciona, não é legal, não chega bem para as pessoas. Então, como que a gente pode fazer um teatro que, que eu sei que tem um fla-flu aí de uma briga de que isso não é teatro, mas como que a gente poderia fazer, então, essa experiência online, Uhum. ah, permanecendo essa conexão e ainda ter esse frescor do ao vivo, do estar presente. Então, esse foi um grande desafio que eu joguei no colo de todo mundo que estava querendo participar, né? E que eu convidei para estar junto com a gente na programação, de que a adaptação que teria que ser feita desses projetos, dos quais muitos já existiam, ele tinha como premissa levar para este universo, do qual eu tinha que encarar a câmera como um espectador sentado no palco e eu Uhum. conversando com ele, né? E não perder jamais o tom da teatralidade, porque a Sim, gente não claro, estava né? fazendo cinema e a gente não estava fazendo TV, né? Então tínhamos que permanecer o tom da teatralidade. E isso é que tem sido o maior desafio, porque quando você faz isso com um ator apenas, um monólogo, essa comunicação acaba sendo bem assertiva nesse sentido e neste lugar. Bom, como a gente está naturalmente tendo todos os cuidados com relação à pandemia, porque estamos na pandemia, não podemos esquecer Sim. disso, né? A gente ainda permaneceu nesse pensamento de formatos solos, né? O único que a gente arriscou a fazer ainda em duo foi o que nós fizemos semana passada, que foi com a Clarice Abujanra, que ela Sim. falava, contava histórias e o irmão dela como pianista. O Sesc já tem começado a dar uma arriscada em fazer, mas eu também sei que o Sesc está fazendo isso e está fazendo todo o teste do Covid para poder ter certeza de que está todo mundo saudável e não tem risco de transmitir doença para ninguém, né? Mas eu confesso que a gente ainda permaneceu no lugar de fazer no formato do solo, né? A partir do dia 28 a gente vai para a nossa quarta temporada, que em breve a gente vai divulgar qual vai ser os espetáculos. Então fique atento, essa semana a gente dispara, vai divulgar para todo mundo. Então no próximo sábado, sem ser amanhã, no outro, a gente inicia a nossa quarta temporada para fechar o ano de 2020. Então, Aninha, o nosso pensamento com relação à curadoria, que foi o que você perguntou, ele foi meio nesse sentido. Foi assim, em como resgatar projetos bacanas e legais que foram feitos no formato de palco para poder fazer nesse formato online. Então, é quase um vale a pena ver de novo, né? Sim. Com mais detalhes, com mais focos, com esse pensamento de chegar nessa intimidade da câmera e como também às vezes fazer essa adaptação de maneira com que eu não perdesse o espectador, né?
porque a gente sabe que, de uma certa forma, está todo mundo muito saturado já desse universo que a gente está aqui, que é o computador dessas lives, né? Então, Era a até gente queria... uma pergunta, né, que eu queria fazer para você, né, considerando isso também, porque a gente sabe que essa velocidade, né, que a tecnologia acabou nos invadindo, né, que foi uma coisa, até eu penso, né, que se a pessoa não acompanhou, né, durante essa pandemia, toda essa mudança, né, das plataformas, né, de como acessar as coisas, né, a mesma coisa fazer compra de supermercado pela internet, né? Coisas que normalmente as pessoas não faziam, elas começaram a fazer. E aí É, tem esse peso também, né, André, de sim, você como manter, né, esse público assistindo, né, participando desse trabalho, né, dessas produções. Porque a gente sabe que a internet também, né, esse veículo, né, que a gente está usando, também a pessoa pode não ter um compromisso, né? Como é no teatro, né? Que tem todo um ritual, né? De exato. você se preparar, né? Ir até o local, né? E a gente sabe que pela plataforma digital não tem isso, né? A pessoa Sim, pode acessar ou não a plataforma sim. e não ter esse compromisso, estar assistindo e também, às vezes, até ela se desligar, né? Sair, né? Então, Então, acho que é Aninha, importante, né? eu... Então, foi uma das coisas que a gente pensou muito lá no Vivo, né? Então, por isso que a gente falou, poxa, então tem que ter uma adaptação que seja mais objetiva, mais direta, para poder você justamente não perder o espectador, porque, afinal de contas, quando você está no teatro, você tem todo um universo que é pensado para que você traga a atenção desse espectador. E quando você está em casa, é telefone que toca, é TV, é cachorro que late, é carro que passa, é moto, são muitas coisas que faz você com que você tire sua atenção, né? Então foi um dos desafios muito grandes que a gente pensou lá na Vivo, do que colocar e que projeto fazer para colocar isso em prática. Na Porto Seguro, a gente quis inclusive driblar um pouco mais com relação a isso. Porque na Porto, então a gente falou assim, bom, então a gente vai tentar ser um pouquinho mais audacioso até. Nós vamos provocar os produtores para que eles tentem fazer uma inovação em cima dessa live. Que não fique somente, às vezes, com uma câmera só, que de repente consiga brincar com mais câmeras fazendo essa edição, ou brinque com a interatividade, ou, enfim, a gente ficou o que poderia fazer de tempero justamente para que o espectador, que é o cliente, né, que é a nossa plateia, não ficasse na sensação de que está assistindo sempre o mesmo tempero ou sempre a mesma coisa. Então, esse foi um grande desafio. Então, assim, o pós-F, que foi o que abriu a temporada, né, com a Maria Ribeiro, ele já veio numa pegada totalmente louca, com 4 câmeras espalhadas no teatro, totalmente robótica, no sentido de que era tudo manipulado à distância. Então, câmera que vinha de cima, câmera que vinha atrás, câmera que ia pegando vários ângulos dela para poder fazer. Tinha uma interatividade no meio, que ela ligava o Instagram no meio e ela começava a fazer uma live no meio da peça para poder ter uma interatividade com o público. E depois, no final, ela sempre fazia um bate-papo também com alguém que teve uma relação muito próxima com, com a Fernanda Young, e contando um pouco dessa relação da Fernanda, que era uma homenagem para a Fernanda Young, porque foi um ano de morte dela, né, na semana Sim, ali, muito próximo que a gente, inclusive, estreou o espetáculo. A gente fez um espetáculo infantil com a Jane Duboc. A Jane Duboc preparou um espetáculo que era uma contação de histórias, mas não era simplesmente uma contação de histórias. O espectador recebia via e-mail, a gente passava via e-mail, via WhatsApp, um gibi das histórias dos personagens que ela contava, e ela instigava as crianças que estavam assistindo a justamente fazer desenho, a pintar. E aí, como a gente fazia via Zoom, a gente pedia então para depois as crianças abrirem as câmeras para dividir os desenhos que elas estavam pintando. E aí era uma delícia você ver
todas aquelas crianças, de uma certa forma, estar dividindo com a gente em tempo real o que elas estavam preparando também. Uhum. E o Ilustre Criança, que foi esse espetáculo infantil, já foi um desafio, porque a Jane Duboc estava no Rio, o ilustrador estava em Porto Alegre e o cara que fazia a sonoplastia estava aqui em São Paulo. O produtor, que é o Fernando Cardoso, também aqui em São Paulo, e nós também aqui em São Paulo com o teatro, e tudo fazia. Então, cada um da sua internet, da sua casa, soltando esse espetáculo para poder fazer com as crianças. Então, já foi um super desafio de como fazer também essa plataforma funcionar, de forma como chegar esse desenho para as crianças, para que elas pudessem imprimir, para elas poderem ter esse material para poder fazer com a gente. Então, foi muito bacana. E aí, depois, em seguida, a gente fez no Porto Seguro o Festival de Peças de 1 Minuto dos Parlapatões, que foi genial, Aninha. Uh, Foram 534 textos que a turma dos Parlapatões receberam do Brasil inteiro para poder fazer parte, para poder concorrer de fazer parte do festival, e do qual eles fizeram esses textos, eles fizeram essas cenas, né, de 1 minuto. Partes delas foram gravadas nos Espaços dos Parlapatões e outra parte foi encenada ao vivo num final de semana lá com a gente no nosso palco. E depois fizemos o Cara a Palavra, que também foi outro desafio gigantesco, porque o Cara a Palavra, os dois espetáculos mais audaciosos que a gente queria era justamente o Cara a Palavra e o Ex-Reality. O Cara a É só Palavra. uma parte aqui, Andrezinho. Hum. Primeiro, né, agradecer, tem um pessoal que entrou agora, a Tati, o Evi, o querido, né, que são Ah, que ex-alunos da Fundação saudade! também. Gente, eu tô travada aqui na minha imagem, né? Parece que eu tô dormindo, mas eu tô aqui, tá? Para quem chegou agora, né? É, eu tô só com o olhinho Porque eu fechado. não consigo entender por que você ficou travada, Aninha. Não sei, André. Eu tô com medo de mexer aqui, piorar, entendeu? Cair a live. Então é melhor a gente manter, né? E aí a Vanessa também está perguntando, né? Como é que fica o Já papel do conto, produtor nisso Vanessa. tudo, né? Já conto Então, o só para papel do agradecer, produtor. então, a turma que chegou, viu, gente? Meus amigos Bem-vindos. queridos, né? Rafinha, Evil, Rafa Moura. Tati. Tem o Gente, o Rafa pessoal que também Moura, maravilhoso. comentou, Lili Ah, Barreto. tá Olha, bom. tem muita gente Tá bom, assim, legal aí. Rafa. Rafa O falou que a pessoal câmera está tá dando muito descolada. sugestão. O Tá Rafa bom, falou Rafa? que ele está com saudade de vestir roupa para ir para o teatro. Eu Rafa. também, tá, Rafa? Ah, ah, Então é isso. tô- Continua, André. Dá Só conto qual é lembrando, gente, o papel do produtor. Dá conto. que esses trabalhos que o André falou, eu felizmente tive a oportunidade de assistir, né? O Cara a Palavra, eu fiquei apaixonada pelo envolvimento, né, das atrizes, né, de toda aquela movimentação, que foi belíssimo, né? Acabou, né, a temporada agora, é, Foi, acabou domingo domingo passado, passado. né? Foi, Eu até foi. indiquei para os meus alunos que estão aí nessa sala, teve gente que assistiu, tá? Que está aqui hoje na live, que assistiu Cara a Palavra. E é isso. Aí continua, André, porque também a gente vai ter que correr, tá? Que já são Vamos, vamos, 18h46. vamos. Então, Vamos ó, lá. vou falar então do Cara a Palavra a princípio, e vou falar já misturando a questão do papel do produtor, tá? Aliás, eu já deixo então aqui a dica. A produção foi da Corpo Rastreado, da Gabi Gonçalves. Então, caso também você tenha a oportunidade de um dia chamá-la para conversar, eu acho que é uma experiência. A Gabi tem um trabalho lindo de produção de vários projetos interessantes e esse foi ela que produziu. O projeto Cara a Palavra, ele foi idealizado pelas 4 meninas, e pelo Chuck, que é um dos músicos do espetáculo. Uh, Eles então tinham uma ideia justamente de misturar a palavra com a música, mas eram performances curtas. Quando a gente provocou eles de fazerem justamente um espetáculo, então começou essa loucura, que eu acho que esse foi um grande desafio do produtor. Vanessa, eu acho que o produtor ele sofre
três vezes mais na situação de agora. Porque você pode imaginar você fazer essa produção à distância. É uma loucura. O espetáculo Cara Palavra, a Bianca Comparato estava na Califórnia, está na Califórnia. A Andréia Horta, no Rio de Janeiro. A Mariana Ximenes está na casa dela, aqui em São Paulo, nos Jardins. E a Débora fazia a partir do palco do Teatro Porto Seguro. E toda a central de distribuição de imagens partia do palco do Teatro Porto. Então, o Gava, que era o técnico de transmissão, ele tinha que se conectar na casa de todas essas atrizes, né, e na câmera que acontecia ao vivo ali do teatro, para poder funcionar perfeitamente. Agora, é uma loucura, Van, é uma loucura, porque você pode imaginar assim, a semana da estreia, a internet da Andréia Horta começou a ficar pixelada. E ela desesperada, tendo que entrar em contato com a operadora para saber se conseguia resolver, porque senão não dava para fazer. A produção de mandar tudo para casa delas, ou dar todas as dicas do que elas tinham que fazer para comprar as coisas para chegar e elas desinfetarem, porque a casa delas, das meninas que estavam fora, virou um set de filmagem, né? Tem fotos da casa da Andréia Horta com riscos no chão, assim, das coisas, de onde tinha que ter o posicionamento da câmera, porque a cada vez que modificava de cena, ela tinha que levar a câmera, mudar a luz. Então, eu acho que, olha, foi um desafio maravilhoso para todo mundo. É desesperador um pouquinho, porque você não sabe como está chegando isso para as pessoas, né? Mas, mas, ao mesmo tempo, elas faziam o bate-papo, né? Tanto a Bianca Comparato, antes de começar o espetáculo, ela já começava um bate-papo no chat com as pessoas, para poder já fazer essa interatividade com o público. Aí, e no final, quando acabava o espetáculo, havia um bate-papo também, sempre com uma poetisa convidada da noite. E aí tinha essa interatividade também. Mas é um desafio incrível para todos, né? O ex-reality que a gente está fazendo lá, já cumprimos já uma primeira temporada, e a próxima temporada estreia na próxima semana, que é o dia 27. O ex-reality é um reality show que acontece durante 9 dias. Durante 9 dias, o celular dos 3 atores participantes ficam ligados 24 horas, e a gente consegue ir acompanhando ali as pessoas conectadas ali. O grupo chama Ex-Companhia de Teatro, que é uma companhia de teatro capitaneada pelo Gustavo Vaz, Bernardo Galegali e Gabriel... Gabriel, me fugiu o sobrenome dele. Eles três têm e junto também com os integrantes da companhia, eles têm uma essência justamente de fazer espetáculos onde transforma a experiência do espectador, né? E aí, junto com eles, nessa provocação que nós temos para eles, a gente quis falar, como a gente quer falar justamente da experiência do cliente nesse universo online, a gente provoca vocês a fazerem um reality show, né? Dentro de todas as histórias que eles já tinham. E eles fizeram uma plataforma, desenvolveram uma plataforma para poder justamente a gente ter essa... a plataforma que eles desenvolveram é incrível, é um misto de rede social, com um misto de justamente eu ficar voyeurismo, de ficar acompanhando o que as pessoas fazem. Então, é isso, assim, eu acho que a pandemia, é óbvio que tem a questão horrorosa, que é a questão das doenças, né? E de muitas pessoas que realmente ficaram desempregadas, estão desempregadas, sem nenhum, às vezes, recurso de seguir atrás. Mas, por um outro lado, a pandemia, eu acho que ela serviu um pouco para nós que somos um pouco inquietos a dar a volta por cima. Entendeu? Eu não tenho leite, não é por isso que eu não vou fazer o bolo. Eu faço com água, entendeu? Com Então, certeza, com certeza. então eu acho que
eu acho que só aumentou um pouco mais o nosso desafio. Mas a gente corre atrás, a gente não pode deixar a peteca cair. Com Algo certeza. algo vai Vai ficar ficar para para. depois da pandemia. Olha, eu posso estar sendo bastante ousado, Van, no que eu vou dizer, mas eu acho que nasceu a oitava arte agora na pandemia, entendeu? Eu sei que os puristas podem tacar pedra no que eu estou dizendo, mas, eu acredito que com essa maneira de você que a gente teve que se aprimorar no sentido de o ator, produtor, iluminador, porque isso, lógico, eu estou falando isso da minha seara, porque é da qual eu cuido, né? Eu cuido da questão de programação teatral, faço essa curadoria, então eu estou falando dessa seara. Mas a gente sabe muito bem que em outras searas também se desenvolveram em cima disso, né? Em termos de workshops, de como você tratar do tema, como você fazer encenações assim, como que você pensar na tecnologia a seu favor nesse sentido. Então, eu acho que a pandemia, pós-pandemia, isso que a gente está fazendo não vai acabar. Vai ser um jeito novo de se fazer. Eu também vejo, André, que vai ser isso aí mesmo, né? Eu acho que a partir do momento que a gente teve essas novas experimentações teatrais, com certeza a gente vai continuar fazendo, né? Muitas coisas aí que foram experimentadas e que deram certo, a gente com certeza vai permanecer, né? Vai fazer, né? Até porque Eu acho que, foi um ganho, né? Eu vejo como um ganho, né? Lu, Bem o, positivo, né? Aninha, eu acho que assim, nós, enquanto artistas, nós temos um papel especial e por obrigação, inclusive, de fazer uma boa entrega. Porque o espectador, ele não tem noção muito do que funciona e que não funciona, né? Então, eu acho que nós, profissionais, temos obrigação de saber disso, né? Assim como a gente sabe quando é uma boa interpretação e quando ela não é uma boa interpretação. Então, eu acho que a gente pode, a gente tem que pensar na hora que vai executar esse tipo de atividade que a gente está fazendo, uh, com refinamento, com pensamento artístico, se ele é teatro, se ele é game, se ele é teatro online, eu adoraria eu adoraria batizar esse jeito novo de fazer. Eu não sei. Se ele, inclusive, se ele pode ser chamado, inclusive, de teatro coronavírus, né? Porque nasceu no coronavírus. A vírus, Sei lá, entendeu? Eu não sei, Aninha. Mas a gente não pode depreciar esse formato de comunicação. com certeza, com certeza. Eu ontem assisti eu assisti e recomendo para quem puder assistir o Hotel Mariana. O espetáculo Hotel Mariana foi feito no formato, estreou para quem assistiu no teatro, né? É uma técnica que eles usam de verbentim, né? Onde os atores ficam todos lá sentados, eles ficam ouvindo o que o depoente está falando e eles vão relatando, fazendo a encenação do que esse depoente está dizendo. E ontem eles estrearam esse espetáculo no formato filme. Ah, olha que Ana, interessante. assistam, gente, quem puder assistir. Eles estrearam ontem, é gratuito, tá no YouTube dele, chama Hotel Mariana, o Mariana. filme, tá no YouTube, vai até dia 26 às 8 da noite. É, nossa, só de lembrar eu me emociono, porque é lindo. Nossa, deve ser mesmo. Eles conseguiram trazer para a gente coisas dos quais talvez o teatro não conseguiria ter, por conta do distanciamento, por conta de outras questões. Então eu acredito muito na força, sabe, do papel do que a gente faz. É,
mas eu também acredito que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, muito maior do que se fazer no teatro. Porque Com você fazer no certeza. teatro, você tem já você já tem uma receita do que pode funcionar e do que não funciona. E na internet você não tem receita, você se mergulha e você não sabe como está chegando do outro lado. Porque, então, por isso que eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade muito grande para não fazer coisas que afastem as pessoas. A primeira coisa, Ania, quando eu comecei a fazer isso, é, eu me questionava muito. Eu preciso fazer alguma coisa para que não perca as pessoas de terem vontade de ir ao teatro. Eu É um tenho que pensar em compromisso fazer muito alguma grande coisa mesmo. É. porque eu não estou substituindo. Não, eu faço gestão de teatros, de empresas que investiram muito caro para construir esses teatros, entendeu? Com dinheiro Aham. próprio. Então, assim, eu tenho um compromisso muito grande de depois ter que levar público para dentro desses nossos Desse espaço. templos, É, claro, com entendeu? certeza. Mas eu também não. Mas nesse horizonte de que a gente já está há 9 meses parado, eu ia ficar de braços cruzados esperando até quando poder voltar a funcionar. Então, É, de jeito não, nenhum, de eu jeito tinha que nenhum. fazer alguma coisa, tem que ter E uma nós também, comunicação. viu, Andrezinho? Nós da Fundação, eu sei que tem muita gente aí que foi da Fundação e nos conhece, né, o trabalho da Fundação. Nós também tivemos que fazer muitas coisas que a gente jamais poderia imaginar que nós faríamos, né? Para fazer, né, o teatro estar presente, com qualidade, né? A gente tem aí uma programação enorme agora da Mostra da Escola de Teatro, com aulas abertas, né, com experimentos muitas coisas que a gente está produzindo, né? Temos formatura, né, da turma, a turma 63, que Que está com legal. Meia-Noite FM, e 63. aí, 63, 63. Então, é isso, a gente tem que pensar que não, o teatro não pode parar, não, né? A gente tem que continuar fazendo. Eu estou um pouco preocupada com o nosso tempo, tá, André? Porque Tá. aqui está dando quase 19 horas, e eu não consegui mexer em nenhum botão aqui para voltar a minha imagem, mas de qualquer forma eu gostaria muito de te agradecer. Eu gostaria de ficar Pelo amor conversando de com você Deus, 2 horas, Aninha. 3, 4, né? Passando a pandemia, a gente com certeza vai se encontrar para te tomar aquele vinho, né? Maravilhoso, né? Não me fale. Brindar a Dionísio. E eu Exatamente. agradeço muito, né, você ter vindo aqui, ter participado com a gente. É, e eu espero, né, que você continue esse trabalho maravilhoso que você faz, acreditando no teatro, acreditando no potencial dos atores, que não são só os famosos, mas sim todos eles, né, os que estão iniciando propostas de trabalho inovadores, né, Ai, que saudade de criativos. você, sua cachorra da Tatiana. A Tati, nossa, tem gente muito legal aqui hoje. Eu estou muito feliz, gente. Gente, ó, eu Vocês não falei estão assim me com a Tatiana, vendo. mas nós somos irmãos, viu? Só pra vocês depois não vão falarem que eu tô fazendo bullying com ela. Nós somos irmãos, viu? E aqui Tá? a Eu Vanessa amo está essa falando que mulher. está emocionada, eu também, até fiquei assim muito emocionada com o seu relato, né, André? Mas Porque generosidade, como disse a Vanessa, porque a gente sabe que você tem uma agenda enorme, com 1.000 compromissos, e você veio essa tarde, né, compartilhar com a gente as suas experiências. Eu só tenho a pelo amor de Deus, agradecer mesmo, Aninha. né? Aninha, pelo Você amor de sabe que você Deus, mora no Aninha, meu você. coração. Aninha, a fundação é a minha essência, a minha história. Eu Eu paro sei, eu tudo. sei. Paro Eu sei, tudo, pelo amor querido. de Deus. Eu sei. Então, eu só Não, tenho a agradecer. E, gente, que está todo mundo aí. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui nesse Gente, momento. Tá, muita Evil, saudade. Evil. Nossa, tem Ai, se tanta gente, a cuidem. Ritinha. Mas Ai, continua, ainda não caiu a nossa live, não, gente. então tá. Mas, ó, Vamos lá. continua. Olha, meu pai entrou, que honra. Oi, pai. É, Minha mãe também está é, na live, gente. Minha mãe também está ai, na live, que agora ela está no Instagram. isso aí, gente. Olha só, eu acho que. Bom, antes que caia, então, Aninha, gente, não desiste, não. Façam, experimentem. Pega o computador, liga a câmera para você mesmo e fica fazendo. Aí depois você se monitora.
Tati, eu vou te provocar, sua danada. Eu sei que você não se deixou pegar ainda, mas eu vou fazer você se pegar. Porque a gente tem que se provocar, a gente tem que fazer. Eu não estou querendo jamais substituir o nosso lugar do nosso templo. De novo, assim, eu faço curadoria e gestão de 3 teatros, então eu jamais vou querer perder a sensação do divã. Eu sempre brincava que a bilheteria é o divã, porque as pessoas chegam e a gente tem esse momento de conseguir conversar com as pessoas, olhar no olho do olho e ter essa resposta no final de quando as pessoas estão saindo e conversar com a gente e saber se curtiu, se não curtiu. E isso não vai se perder. Não vai. É que a gente agora está num momento muito inflamado. E nesse momento muito inflamado, a gente tem que pensar de uma outra maneira. Se é teatro, se não é teatro, eu não estou afim de discutir esse termo. Eu vou deixar isso para os universitários. Os intelectuais aí. Eu vou deixar para alguém desistir. Eu vou deixar alguém tomar essa decisão de que vai ser. Para não perder tempo, enquanto eu vou decidir que termo vai ser esse, eu executo, eu corro atrás, entendeu? Então a gente vai lá, a gente faz tudo, passar álcool em gel, põe máscara. Eu já tenho várias máscaras aqui, face shield para poder ficar protegendo. E tem um monte de coisa, tem álcool em gel, eu tô envolto de um monte. Quando chega aqui em casa, tiro tudo para desinfetar, para não ter nenhum problema. E pego no pé para quem está ficando sem máscara, porque acha que não tem que ficar, porque eu acho que a gente precisa se cuidar, ainda mais porque a pandemia está chegando cada vez mais perto da gente. Então a gente precisa se cuidar, mas não deixem de fazer, gente. Acredite no sonho, acredite em fazer. Isso eu acho que só veio para nos provocar. A Aninha falou da coisa também das leis de incentivo, né? Que eu acabei não falando muito sobre isso, Aninha, mas vou tentar falar rapidinho sobre isso. Todas as leis de incentivos elas foram super flexíveis na questão da entrega do objeto, no caso, o espetáculo teatral. Então, você pôde fazer maneiras de pedir ou para o PROAC aqui em São Paulo, ou para o governo federal, a maneira de você modificar a entrega desse objeto. Mas é óbvio que não é tão simples assim. É muito mais complexo você fazer no formato online. Muito mais. Mas ao mesmo tempo, é possível fazer. Entendeu? Se provoque, faça de maneira diferente. Não se faz como a gente fez, como a gente provocou a ex-companhia que fez uma plataforma, ou como a gente provocou as meninas que fizeram no formato do Cara Palavra. Ou se não der para fazer de qualquer formato, faça como a gente está fazendo aqui agora, nesse jeito que a gente Sim, está fazendo claro. aqui. Entendeu? E Eu acho uma que coisa, desculpa, André. Isso, E Fernanda. eu Não, ia pode aqui, falar. eu estava na minha lista aqui de coisas para perguntar para você, falar sobre a fundação, né, que também atuou aí com arrecadar fundos para ajudar os técnicos, né, pessoas da Sim. área. Aproveita esses últimos minutos do segundo tempo para fazer essa divulgação também, André, que eu acho que é muito Sim. legal, né? Essa Porque iniciativa de ajudar as pessoas que não estão é, trabalhando, né? durante o grande momento da pandemia, a gente, né, a PTI, que é a Associação de Produtores Teatrais Independentes, eu sou presidente do conselho, o Gabriel Gabriel Fontes é o presidente da PTI. A gente meio que se provocou nesse sentido do que fazer para poder ajudar justamente os profissionais que estavam desempregados nesse momento da pandemia. A PTI já tinha um fundo chamado Fundo Marlene Collet, que então a gente expandiu essa parceria junto com a Cooperativa Paulista de Teatro, o Artigo 5º, pegamos um expertise da PTR, que também estava fazendo um trabalho lá no Rio de Janeiro, para poder justamente ampliar a turma do circo, também coletivos do circo, para ajudar todos esses profissionais que estavam desamparados. E aí começamos a fazer uma campanha de arrecadação de dinheiro para poder mandar para as pessoas. É óbvio que nesse momento agora, que teoricamente já está mais flexível, as doações caíram muito naturalmente, e aí a gente não está conseguindo fazer como a gente estava fazendo logo no começo, o beneficiar, que já conseguimos beneficiar mais de 5 mil famílias, com cestas básicas e cartões no valor
de vale alimentação no valor de R$ 500. Mas a gente agora está querendo justamente dar uma nova cara para o Fundo Marlene Collet, do qual a gente quer profissionalizar. Não vou dizer isso porque a gente não é um curso profissionalizante, a Fundação faz isso com muita maestria e outros cursos também, mas a gente quer justamente dar diretrizes, ajudar as pessoas, como foi a questão da Lei Aldir Blanc, que muita gente não sabia como poderia se beneficiar da Lei Aldir Blanc. Então, a gente fez uma live com as pessoas explicando como é que podia fazer, um tira-dúvidas com a turma do Estado, um tira-dúvidas com a turma da Prefeitura de São Paulo, justamente para a gente poder ajudar as pessoas que tinham dúvidas de como fazer a sua inscrição do Aldir Blanc. Então, se você quiser conhecer e saber mais sobre o Fundo Marlene Collet, acompanhe as nossas redes sociais, Fundo Marlene Collet, tem o Isso, site também, legal. .com.br, que lá você vai ficar sabendo. Não, sim, a gente vai voltar um pouquinho mais para esse lugar da PTI, mas ele nunca foi só para a PTI, ele sempre nasceu. Marlene Collet, para quem não sabe, ela era uma camareira, ela começou como cantora da noite, como dançarina, depois a vida foi levando ela ficou em camareira e ela trabalhava como camareira no Teatro Municipal e ela também foi camareira de muitos dos profissionais que fazem parte da PTI. E quando ela morreu, ela tinha uma graninha que ela não tinha ninguém para dar família, e aí o Odilon Wagner, que cuidou dela, e algumas outras pessoas, alguns amigos muito próximos, que esteve com ela quando ela faleceu, tiveram essa ideia de pegar esse dinheiro e montar o Fundo Marlene Collet. E aí, então, pessoas muito próximas dela, meio que ia fazendo essa poupancinha, doando um dinheiro todo mês para ir fazendo esse porquinho engordar, para que toda vez que alguém precisasse de alguma coisa, soubesse de alguém que está passando por uma cirurgia, não tem dinheiro, alguém que se acidentou, um técnico se machucou, a gente dava essa assistência. E aí, por isso que eu disse que quando veio então a pandemia, o Fundo Marlene Collet se expandiu e foi para poder ir para outros territórios. Mas quem quiser saber mais do fundo, é só entrar no nosso site, a Vanicinha colocou aí Colocou, no que é nome. muito legal, né? A gente lembrar disso, né? Porque é um trabalho também grandioso esse que você faz, né? De fazer toda essa mobilização também, né? Que você a sua experiência como produtor ajuda, inclusive, nessa divulgação também, né? Que é uma É, ramificação, né, do seu trabalho. Então, acho que isso é não, muito sem dúvida. importante. E tem um outro trabalho também que eu queria falar para todo mundo, que é um movimento que é para a classe, que é o hashtag Experimente Teatro. Também faz um tempinho que eu comecei esse movimento junto com as pessoas da classe, justamente que tudo que for postado, as suas lives, as suas redes, os seus trabalhos teatrais, coloque lá junto o hashtag Experimente Teatro. A gente tem que justamente disseminar essas pessoas. Antes de falarem que não gosta, experimentar. Experimente primeiro. Eu tenho certeza que se você experimentar, você vai gostar. E não é porque se você não gostou da primeira vez, que você não pode gostar da segunda, da terceira. Dá essa oportunidade de experimentar teatro. Então, a classe artística toda que está aqui presente, tudo que for fazer do seu movimento artístico, sempre poste junto hashtag Experimente Teatro. A gente se fortalece, a gente vai divulgar tudo isso com muito mais força. Aninha, eu não tenho noção do tempo. Não, já até passou. Não sei por que que essa live não caiu. Eu até fico feliz, né? Porque deu tempo da gente fazer um monte de pergunta e ainda falar sobre outros assuntos, né? Que estão relacionados também com a área teatral. E eu vou aproveitar até para divulgar também, né, as ações da Fundação. Como eu falei, né, a gente está com as matrículas Ricardo abertas. Hudson! Gente, o Ricardo Hudson estava. Desculpa te cortar, Aninha. Imagina! O Ricardo Hudson, ele estava fazendo um trabalho incrível. Acompanhe ele na rede social. Ele estava pegando foto e postando no Instagram dele de peças dos mestres, sabe assim? E relembrando um TBT lindo que não foi como um TBT, mas foi como um registro de várias peças, de vários artistas incríveis. Vale a pena acompanhar o Instagram dele.
Com certeza, vou É entrar incrível. lá. Não conheço. Até, pode ser até que eu já siga e não sei, né? Ricardo Hatzman. Aí, Ricardo, obrigada, viu? Você está aqui na nossa live hoje. Até eu fico muito contente, né, que os amigos do André também entraram, né? Pessoas relacionadas com teatro. E a gente só tem a agradecer mesmo, André, assim, muito mesmo. Eu só fiquei triste porque eu fiquei sem olhar, né, nos seus olhos, porque meu Por olho que que está eu... fechado, eu não sei se está travado aí para você. Eu tô com o olho Tá fechado. girando Parece aqui, ó, tá girando. não entendi o que que aconteceu. Aqui para mim eu tô com o olho fechado. Parece que eu tô dormindo na live, né? Mas vai lá entender, né? É o que eu falei, né? A gente tem que aprender, né? Porque em cada momento, né, nessas plataformas digitais acontece alguma coisa que a gente nem sabe o que fazer, né? Mas eu também não sei porque ficou girando, porque eu inclusive estou bem próxima à minha Wi-Fi, né? Porque eu tenho Wi-Fi também aqui. Eu estou fazendo até a live no meu quarto, né? Normalmente eu faço na sala. Mas dessa vez, para não dar nada errado, eu falei, vou fazer a live no meu Hum, quarto, que eu estou do lado do meu Wi-Fi, mas não sei por que motivo, mas vai entender, né? É a tecnologia, né? Então, você quer deixar algum recado, assim, alguma dica? Você já deu, né? Várias, né? De não desistir, da gente ser não. persistente. Aí, professora, a tua Gente, energia está presente. Obrigada, Rita. É isso aí, eu estou aqui. Só não estou para vocês aí em colors, né? Mas de qualquer forma, eu fico muito feliz, né, de ter compartilhado esse momento tão importante para todos nós, né, todos nós que somos artistas. Eu falo artistas e arteiros, né, porque também a gente está fazendo coisa até que a gente não sabia fazer, a é gente está verdade, aprendendo. Aninha. E eu só Gente, tenho a eu. agradecer a sua amizade, o seu carinho, Ah, essa sua imagine. positividade, né? Você ter compartilhado esses momentos com a gente. Eu vejo como é importante a gente ter palavras positivas, né, nesse momento de pandemia, porque tem muita gente que está triste, sozinho, Sim, solitário, sem perspectivas, né, de trabalho. E você trouxe nessa tarde essa energia boa, né, das pessoas pensarem, de produzirem, de fazerem coisas legais, testarem, né, como você falou, pega um celular e arrisca, né, gente, faz algumas testa, faz. gravações, Tem né? que Eu fazer. acho que Faz, é faz, isso, faz. a gente tem que se conectar, né, com as pessoas que estão aí fazendo coisas. Sigam também o André, gente. O André está sempre postando coisas legais. Tem o Vivo Cultura, né, que é muito legal, o Teatro Vivo Cultura. Tem peças maravilhosas, né? A programação é muito legal, para todo mundo, né? E é Sim. isso, acho que a gente tem só que agradecer, eu só tenho a agradecer a você, à Fundação das Artes, né? Vamos ficar em casa assistindo teatro, é isso mesmo, Vanessa. E olha que tem uma programação Não, grande. não, e tipo, Acessem mas aí, né, a fundação. exatamente. É. E tem muita Aí, coisa mesmo, né? No não, SESC, nos sim, teatros. mas como eu falei para vocês, tem muitos teatros que já voltaram no formato presencial. E esses teatros dos quais eles estão fazendo, seguindo todos os protocolos. Então, o Teatro Santander, o Teatro Renaissance, o Teatro Gazeta, o Teatro do Teatro D, do Darson. Vários teatros voltaram seguindo o formato com a redução de quantidade de poltronas, com todos os protocolos, cuidados que tem que ter. Eu acho que nós sabemos a receita, Ana. Se a gente cuidar direitinho, seguir todos os protocolos no sentido de passar álcool em gel, usar máscara, manter o distanciamento, ter esse cuidado, a gente sabe como controlar essa doença. A questão é que quando as pessoas muitas vezes elas saem, elas esquecem desse cuidado. E é justamente nesse momento que você pode se contaminar. Então eu acho que se você precisar sair, se você tiver o interesse de sair e tiver essa disponibilidade, não é um grupo de risco, prestigie, vá, mas cuide. Pense que você não está cuidando só de você. Você está cuidando do próximo, porque você também pode ser uma pessoa que pode só estar transmitindo a doença. Então, eu acho que a gente precisa ter muita consciência. Eu acho que, assim, eu, nesse momento da pandemia, que só o teatro foi o último a reabrir,
ficou muito fragilizado, porque ficou parecendo que só a cultura era o lugar onde pudesse pegar doença. Só que os bares, restaurantes, feiras livres, estava tudo funcionando e você pode ficar até muito mais perto do que no teatro. E não é isso, não é verdade. No teatro você pode ter até muito mais distância das pessoas, porque você tem as poltronas que se separa, você vai estar muito mais seguro no teatro do que até, às vezes, não estou falando mal dos restaurantes, tá? Mas é que no restaurante você tem que tirar a máscara para comer. E você no teatro Sim, não tem que tirar a máscara. Você está ali com a máscara e está se é, protegendo. Se você se sente seguro de você ir no ambiente cultural, assim como você vai no supermercado, assim como você vai na farmácia, então vá, entendeu? Mas vá com consciência, vá pensando que você não vai estar só se cuidando, você vai estar cuidando de todos. Então eu acho que isso que é o mais importante. Não adianta usar máscarazinha aqui embaixo, não adianta ficar usando máscara que não te protege. Você tem que usar uma máscara que proteja você e a todos. Não é só você. Essa pandemia ela veio para isso, para mostrar que nós somos um todo. Ela não é só o meu umbigo. Então pense nos outros também. Eu acho que isso é o principal que eu acho que eu queria deixar de recado. Não desista, vá em frente, mas pense em todos. Não pense só em você. Acho que isso que é mais importante. é. Mas eu agradeço muito, viu, André, suas palavras. E é isso, eu acho que a gente que trabalha com teatro, que tem contato, né, com as pessoas, tem que tomar cuidado mesmo, né? Se proteger, proteger as pessoas que a gente gosta, né? As pessoas que estão em casa. E é isso, eu penso também assim, eu trabalho, né, você sabe, com maquiagem. Eu cheguei a fazer Sim, um trabalho externo, eu parecia um robô, né? Eu estava toda paramentada com máscara, né? Com face shield, com avental, touca, né? Eu falei que eu parecia um soldado do Star Wars, né? Tava toda branca assim. Eu tomei até um susto. Mas é isso, né? A gente tem que se cuidar e cuidar de quem a gente ama, né? Que são todas as Nânia, pessoas que estão na nossa volta, né? mas a gente tem que fazer isso, porque senão você não faz. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui minha shade, ó. Ó, eu saio com isso e mais a minha máscara. Também passa aqui. Às vezes eu chego lá no Teatro Vivo, os seguranças, ou na Porto, o segurança nem me reconhece. E Fala quando eu quem que chego. é, mas é isso aí, né? E Mas nós ué, mas também, eu, né? né? É, todo mundo, com A certeza. gente tem, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter esse pensamento para poder seguir adiante. E vamos fazendo. É isso. Gente, a nossa live ainda não caiu. Alguém quer fazer alguma pergunta para o André, assim, rapidinho, que corre o risco de você não responder, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, aproveitar que me despeço e agradeço a Carol. Lili agradecer, o Obrigado, André Carol, pela maravilhoso. presença. Teve Maravilhosa é você. Obrigado. muita gente aqui que deu parabéns, que te ama, André. Você é um Eu amo todos querido. vocês E também. mais alguém quer fazer alguma Tô cheio de pergunta, alguma saudade. coisa que a gente não falou? Eu acho que ele falou de coisas diversas, né? Bem focado naquilo que a gente gostaria, então só tenho mesmo a agradecer. Eu acho que você é um exemplo, de um ator, né? Que faz diversas coisas e que tem todo um foco na sua pesquisa, no seu trabalho cultural. E é isso, eu só agradeço mesmo, tá, André? Não, mas Imagina, eu que Andrezinho, você mora no agradeço, meu coração. agradeço vocês, parabenizo pelo trabalho incrível que vocês têm feito na Fundação das Artes. A Vanessa, o Sérgio, a Flavinha está com vocês aí também, né? É, a Todos os Flávia, é. professores, desde os, né, o que é ainda da minha época, como os novos também, porque eu sei o trabalho de resistência. Se a gente no mercado tem um trabalho de resistência gigante, na escola eu posso imaginar também como que deve estar também. Então, parabéns. Mas o trabalho que vocês executam é de suma importância, porque é justamente nesse momento que você implanta essa chama e esse desejo do fazer acontecer. Então, eu falo isso com propriedade. Quando o meu período que eu estive na fundação, só aumentou a minha paixão e vontade de seguir com essa profissão.
Então, eu parabenizo todos vocês e instigo a todos a aproveitarem ao máximo enquanto estiverem lá. Porque quando passa, você se joga no abismo. E, então, não deixe passar um segundo. Usem e abusem desses professores maravilhosos. Suguem eles, porque eu tenho certeza que depois lá na frente você vai lembrar de tudo que eu estou falando aqui. Faz muita diferença. Eu agradeço muito. Ó, o Evil tá falando pessoas, fiquem ligados com cláusula de barreira do edital, né, e vocacional, acho que é isso. Artistas das regiões metropolitanas não poderão se inscrever. Fiquem atentos para unirmos forças. O Evil Isso. também ele é super engajado, né? Ele faz um trabalho maravilhoso no CAV, em São Bernardo do Campo, em outros locais também, né? Ele também um ator super criativo, É. dramaturgo, tem peças de teatro. Ele está dando algumas dicas aí para todo mundo que está aqui. Obrigada, tá, Evil? Você sabe que você Não, também mora gente, no isso meu é coração, importante. hein? Gente, isso é muito E é importante. A isso. gente tem que se unir. A classe tem que se unir, gente. A gente precisa se unir. Infelizmente, às vezes a gente perde muitas possibilidades e oportunidades, tanto no governo como na própria sociedade, por uma falta de união. Então, a gente precisa se unir. Então, esse engajamento do Evil é importantíssimo. A gente precisa estar ligado nessas coisas assim, porque senão você se sente um barquinho fora né, da praia, né? Um peixe fora do mar, né? E muitas vezes eu falo assim, mas por onde eu começo? Você comece se associando a algum lugar, conversando com pessoas que já estão mais próximas desses conhecimentos. Acho que é uma maneira de você Sim. tá perto disso tudo. E Então é ficar importante a atento gente se mesmo, né? engajar. Como o Evil falou, né? Que às vezes a pessoa nem está sabendo, né? Eu sempre, quando me perguntam, aquilo que eu não sei, eu também procuro indicar, né? Pessoas que estão mais envolvidas, né? Até com os editais, né? Porque é algo muito específico, mas é importante que as pessoas fiquem conectadas mesmo, né? Que se informem, né? Como você falou. André, Sim. nós vamos encerrar a live porque nós estamos há 1 hora e meia aqui online, né? E nós temos também uma programação Fomos da presenteados. Fundação. Eu acho que foi porque, como eu fiquei fora, como eu abri a live, eu acho que deve ter sido isso. Eu acho que o Sei lá. Instagram tá achando Não, que são seus não. olhos, são seus olhos, são seus Ah! olhos, Aninha. São Mas é seus isso. olhos. Mas eu agradeço muito, gente. Muito obrigada por tudo, para o pessoal que estava aqui. E eu espero que vocês tenham gostado bastante, eu acredito que sim. E continuem a programação, só relembrando, aproveitando que nós estamos ainda aqui conectados, que teremos mais a live na segunda-feira, mais uma. Deixa eu abrir aqui até para ver direitinho qual vai ser a programação. O Ator na Educação, com o Sérgio Azevedo e o César Pinto, que o César também foi nosso aluno da Fundação, maravilhoso, que fez um trabalho também grandioso no CPT. Segunda-feira, Sim. dia 23 de novembro, às 18 horas. Teremos também o Ator no Teatro Corporativo com Pedro Alcântara e Luiz Mainetti, também dois queridos, o Pedro, que é o nosso aluno, o nosso professor, e o Luiz, né, que tem a live do Boss, ele agita as plataformas digitais, que é o Luiz Mainetti, vai ser no dia 25/11, quarta-feira, às 18 horas. E teremos também um sarau, gente, que a Fundação adora música, né? A Fundação é tudo, né? É artes visuais, teatro, dança. Vamos ter um sarau musical com Celso Correia Lopes e Reinaldo Sanches, o Reinaldinho maravilhoso, né? O Celso, nosso professor, e Reinaldo, que está sempre na fundação, ele produz música, coral, ele faz tudo. Dia 28/11, sábado, às 18 Saudade do horas. Reinaldo. Reinaldo é um fofo, ele não entrou aqui, mas entrou o Lanza é dos musicais. O Lanza é um cara que está em todas as lives, né, Lanza? Beijo grande para você, tá? Inscrições abertas da turma, para as turmas de 2021, até 3 de dezembro. Quem quer fazer teatro, vai lá, procura a Fundação das Artes. Temos a formatura online da turma 63, Meia-Noite FM, com a montagem online. Também estamos experimentando aí, vai ser a primeira Legal. formatura digital. Estamos com a mostra da Escola de Teatro, que começamos com essa live hoje com o André Acioli, nosso querido. E temos experimentos, aulas abertas, espetáculos, cursos livres, vai acontecer de tudo
nesse período nosso aí da nossa mostra, que é do dia 28 de novembro até 23 de dezembro, gente. Vocês ouviram isso? Olha, Até beirando a quase a véspera Natal. do Natal, nós estamos com uma produção bem grande. Vamos até Incrível. fazer, aproveitando aqui esse gancho, vamos fazer um conto de Natal virtual. Nós estamos montando, eu com a minha turma 66. Turma 66 aí presente nessa live também. Nós vamos fazer um Natal virtual, viu, André? Essa também Legal. você está convidado. E é isso, gente. Eu agradeço Fundação das Artes, também, né, a nossa diretora Ana Paula de Mambro, né, pela iniciativa e essa abertura da gente usar as plataformas da Fundação para fazer arte, né, e convidar só gente bacana. É isso, André. Um beijo grande para você, muitas felicidades e um beijo para todos, gente. Continuem fazendo muita arte, arte e Beijo. cultura, Beijo. Ótimo final de tá? semana para todos vocês. E Obrigada. Agora eu vou ver aqui como é que eu vou encerrar essa live, hein? Porque agora estou com tanto botão, eu abri tantos botões aqui, André, por conta de tentar descobrir como é que eu voltava no ar, né? Que eu vou ver como é que eu vou fazer, mas não tem problema. Gente, ah, ó, beijo. Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui para dar um beijo para todos, tá? Muito obrigada. Andrezinho, beijo, fica com beijo, Deus, beijo, tá? beijo, minha gente. Bom final de Beijo. semana. Fiquem bem.